Imagine Jason Scott Lee colapsado no chão de um quarto de hotel, com o corpo tremendo não por atuação, mas por uma exaustão pura e brutal. Para o mundo, ele estava prestes a se tornar Bruce Lee, o ícone intocável das artes marciais. Mas ali, na solidão, ele era apenas um homem sendo esmagado pelo peso esmagador do dragão. Sangue e lágrimas não eram metáforas, eram o custo diário exigido para trazer o mestre do Jeet Kune Do de volta à vida. O público viu a glória na tela, mas nunca viu os ossos e a alma que precisaram ser quebrados para reconstruir essa lenda. Esta não é apenas uma história de cinema, é a autópsia do sacrifício mais perigoso e doloroso que Hollywood já exigiu de um ator. Antes de se tornar o rosto do dragão, Jason Scott Lee era apenas mais um ator anônimo lutando nas trincheiras impiedosas de Hollywood. O destino possui um senso de humor cruel, pois, pouco antes desse chamado histórico, ele havia sido rejeitado para um papel no filme O Último dos Moicanos, sob a justificativa de que não possuía a aparência física adequada. Ele era um estranho em sua própria indústria, um jovem de ascendência havaiana e chinesa tentando encontrar seu lugar em um sistema que não sabia como rotulá-lo. Ninguém olhava para ele e via um guerreiro invencível ou uma lenda em potencial. Viam apenas um rapaz comum em busca de uma oportunidade de sobrevivência. A ideia de que esse homem logo carregaria o legado físico e espiritual do maior lutador da história parecia, na melhor das hipóteses, uma piada de mau gosto do universo. Quando o telefone finalmente tocou e o diretor Rob Cohen ofereceu o papel de Bruce Lee, a reação imediata de Jason não foi de euforia, mas de uma recusa veemente motivada por um profundo respeito reverente. Ele disse não, sem hesitar, recusando-se sequer a ler o roteiro durante uma semana inteira, pois entendia a sacralidade do terreno onde estava sendo convidado a pisar. Jason sabia perfeitamente que era um herege no templo das artes marciais. Ele não sabia lutar, nunca havia calejado os punhos em um dojo rigoroso e não possuía a aura letal do pequeno dragão. Para ele, aceitar aquele papel parecia um sacrilégio imperdoável, uma ofensa direta à memória de um homem que havia redefinido o potencial humano com o próprio sangue. No entanto, a verdadeira insanidade de Hollywood reside justamente em enxergar o impossível onde a lógica dita o contrário. Cohen não estava procurando um imitador barato de movimentos ou um campeão de torneios. Ele buscava desesperadamente um ator capaz de transmitir a humanidade vulnerável por trás dos punhos de aço. Foi uma aposta audaciosa e quase suicida colocar um homem que nunca havia socado um saco de areia para encarnar o rei do Kung Fu. Mas o destino já havia lançado os dados. Jason acabou aceitando o chamado, impulsionado por uma mistura perigosa de terror absoluto e uma curiosidade fatal, sem saber que aquela assinatura no contrato seria o início de sua própria destruição física e posterior renascimento. Para transformar um ator comum em uma arma letal, a produção não contratou um coreógrafo de dança ou um dublê de filmes de ação genéricos. Eles trouxeram Jerry Poteet, um dos alunos originais de Bruce Lee e guardião da chama sagrada do Jeet Kune Do. Poteet não estava ali para ensinar Jason a parecer bonito diante das câmeras ou a fingir que sabia lutar. Sua missão era muito mais sombria e filosófica. Ele precisava ensinar a um homem pacífico a intenção genuína de interceptar e destruir um oponente. Desde o primeiro dia ficou claro que aquilo não seria um acampamento de verão em Hollywood. Jerry não ensinava movimentos. Ele ensinava a eficiência brutal de encerrar um confronto em segundos. Uma mentalidade que exigia uma reconfiguração completa não apenas dos músculos, mas do espírito de Jason.
A intensidade do treinamento físico transcendeu rapidamente qualquer limite que Jason Scott Lee já tivesse conhecido, mergulhando-o em um estado de choque fisiológico absoluto. Não estamos falando de algumas horas de ginástica seguidas de um shake de proteína. Estamos descrevendo sessões de 6 a 8 horas diárias de punição implacável que levavam o corpo humano à falência total. Houve dias em que Jason terminava o treino curvado sobre um balde, vomitando de exaustão, enquanto seus músculos entravam em espasmos incontroláveis de rejeição ao trauma contínuo. As manhãs se tornaram o momento mais aterrorizante do dia, pois havia momentos em que ele simplesmente não conseguia mover as pernas para sair da cama, sentindo-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão repetidas vezes durante o sono. Foi nesse abismo de sofrimento físico que a verdadeira revelação aconteceu, uma que mudaria a performance de Jason para sempre. Vendo o desespero e a dor estampados no rosto do ator, Jerry Poteet decidiu compartilhar um segredo que raramente aparecia nas revistas de musculação ou nos tributos brilhantes. Ele olhou nos olhos de Jason e revelou a verdade nua e crua. Bruce estava sempre com dor. O mito da invencibilidade foi despido ali mesmo. Bruce Lee, o deus da tela, vivia com dores crônicas nas costas, lesões decorrentes do treinamento obsessivo e o peso constante de exigir o impossível de sua própria biologia. Aquela perfeição que o mundo idolatrava era construída sobre uma fundação de agonia silenciosa. Essa revelação foi a chave que destrancou a psique de Jason. Ele percebeu que a dor excruciante que sentia em cada fibra de seu corpo não era um sinal de fraqueza ou de fracasso. Era, na verdade, a única maneira autêntica de se conectar com a alma de Bruce Lee. Para ser o dragão, ele precisava sentir o fogo queimando sua carne. A partir daquele momento, cada cãibra, cada hematoma e cada gota de suor deixaram de ser obstáculos e se tornaram um ritual de comunhão. Jason parou de tentar apenas imitar a velocidade de Bruce e começou a habitar o seu sofrimento. Ele entendeu que o Jeet Kune Do não era sobre a glória da vitória, mas sobre a disciplina brutal de continuar se movendo mesmo quando seu corpo implora para desistir. Aquele inferno físico foi a forja necessária para que o ator morresse e o lutador pudesse dolorosamente nascer. Big Cookies. Enquanto o corpo de Jason era forjado no inferno do treinamento físico, sua alma precisava buscar uma permissão que nenhum contrato de estúdio poderia comprar: a bênção da família Lee. Esse capítulo de sua jornada começou no silêncio reverente dos arquivos da Universal Studios, onde Linda Lee Cadwell, a viúva de Bruce, guardava as relíquias físicas de uma vida interrompida. A atmosfera naquele lugar não era a de um depósito de cinema, mas a de um santuário. Quando Linda abriu as caixas de papelão, o ar pareceu ficar mais pesado. Jason, com suas raízes havaianas, compreendeu imediatamente o conceito de mana, a energia espiritual que reside nos objetos pessoais de quem já partiu. Tocar nas roupas, nos óculos e nos escritos originais de Bruce não foi apenas uma pesquisa de personagem, foi um ato de comunhão espiritual. Ele sentiu a vibração de um homem que viveu intensamente, e o peso da responsabilidade de honrar aquela memória quase o fez desabar ali mesmo. Mas o encontro mais crucial e retrospectivamente o mais doloroso foi com o príncipe herdeiro do legado, Brandon Lee. A cena parecia saída de um filme. Brandon chegou ao restaurante Mr. Chow dirigindo um carro esporte, emanando uma vitalidade elétrica e um carisma que rivalizava com o do próprio pai. Naquela época, Brandon estava no auge de sua juventude e beleza, prestes a estrelar o corvo, sem saber que a morte o espreitava na esquina do destino. Para o público de hoje, olhar para esse momento carrega uma tristeza insuportável,
pois sabemos o que aqueles dois homens sentados à mesa não sabiam. Um estava prestes a encarnar o Pai, e o outro estava prestes a se juntar a ele na eternidade. A conversa entre eles não foi sobre socos ou chutes. Brandon não era apenas um artista marcial. Ele era um ator shakespeariano, um poeta preso no corpo de um lutador, articulado e profundamente filosófico. Ele viu a ansiedade devorando Jason, o medo paralisante de viver à sombra de um deus. Com uma sabedoria que desmentia sua idade, Brandon ofereceu o conselho que se tornaria a bússola moral de todo o projeto. Ele olhou fixamente para Jason e disse: "Não tente ser o meu pai. Você nunca será ele. Ninguém pode ser. Apenas capture a essência dele, mas seja você mesmo. Seja o Jason." Aquelas palavras foram uma absolvição. Brandon libertou Jason da obrigação impossível de mimetizar a perfeição e deu-lhe permissão para interpretar o homem falho, humano e real. Foi um momento de conexão profunda entre dois homens pressionados por expectativas esmagadoras. Havia uma melancolia subjacente nos olhos de Brandon, talvez um pressentimento inconsciente de que seu tempo era curto. Esse encontro selou um pacto de sangue invisível. Quando Jason finalmente pisou no set, ele não estava apenas atuando por um salário ou pela fama. Ele estava carregando a bênção de Linda e, tragicamente, o testamento final de Brandon. A performance de Jason no filme carrega essa gravidade. Cada olhar e cada movimento são tingidos pelo luto antecipado de uma tragédia que abalaria o mundo pouco tempo depois. Ele não estava apenas interpretando Bruce Lee. Ele estava lutando para manter viva a chama de uma família marcada pela glória e pela desgraça. No entanto, a batalha mais feroz durante a produção de Dragão. A história de Bruce Lee não aconteceu entre o herói e seus inimigos no roteiro, mas nos bastidores, em um conflito silencioso e tenso sobre a própria alma do filme. Havia uma guerra ideológica sendo travada diariamente no set. De um lado estava a visão grandiosa do diretor Rob Cohen, e do outro, a verdade visceral que Jason Scott Lee estava desesperado para proteger. Rob Cohen tinha uma missão clara e comercialmente ambiciosa. Ele queria construir o primeiro super-herói americano de origem asiática. Sua visão era operística. Cohen queria os chutes voadores desafiando a gravidade, a iluminação estroboscópica glorificando os músculos e a narrativa mítica de um homem predestinado à grandeza. Para o diretor, Bruce Lee era um monumento sem rachaduras, um ícone pop que deveria ascender aos céus como uma divindade intocável. Ele estava filmando uma lenda, preocupado com a estética da invencibilidade e com a criação de um espetáculo cinematográfico que agradasse as massas sedentas por ação estilizada. Por outro lado, Jason Scott Lee, tendo emergido de seu próprio inferno físico e conversado com a família enlutada, carregava uma perspectiva radicalmente oposta. Ele não estava interessado em interpretar uma estátua de mármore. Jason queria expor o homem nu, cru e falho que existia por baixo da fama. Ele lutava para injetar nas cenas a feiura do racismo que Bruce sofreu, a frustração paralisante das lesões nas costas, e, acima de tudo, o medo. Havia momentos no set em que a tensão era palpável. Enquanto a direção pedia uma postura estoica de mestre zen, Jason insistia em mostrar a raiva, o suor frio e as lágrimas de um homem encurralado pelo sistema. Essa colisão de visões transformou o set de filmagem em um campo de batalha criativo. Jason se recusava a ser apenas uma máquina de bater coreografada. Ele argumentava que, se o público não visse Bruce sangrar, tanto literal quanto metaforicamente, eles nunca se importariam com suas vitórias. Ele queria que os golpes doessem,
que a exaustão fosse real, que o grito de guerra de Bruce não fosse apenas um som característico, mas um uivo de dor acumulada. Ironicamente, foi essa fricção constante que salvou o filme de se tornar apenas mais uma biografia genérica e higienizada. A magia de Dragão reside exatamente nesse ponto de tensão. O filme oscila perigosamente entre a fantasia brilhante que Coen desejava e o realismo corajoso que Jason exigia. O resultado foi um híbrido fascinante, onde vemos um deus das artes marciais que, paradoxalmente, parece o ser humano mais vulnerável da sala. Essa luta pela integridade do personagem foi a prova definitiva de que Jason não estava lá apenas para receber um cheque. Ele estava lá para garantir que, quando as luzes do cinema se acendessem, o público tivesse conhecido o homem, não apenas o mito. Chegamos agora ao olho do furacão, o momento em que a linha tênue entre a atuação segura e a violência real foi obliterada. À medida que as filmagens avançavam, a pressão para replicar a ferocidade de Bruce Lee empurrou Jason para uma zona de perigo físico constante. As cenas de luta não eram bailados elegantes, eram guerras de atrito. Rob Cohen exigia tomadas repetidas, buscando aquela centelha de fúria divina, e o corpo de Jason começou a pagar o preço. A fadiga mental tornava os reflexos mais lentos, e no mundo das artes marciais, 1 milissegundo de atraso é a diferença entre um bloqueio bem-sucedido e uma concussão. O momento decisivo, o ponto de ruptura, aconteceu durante a filmagem de uma das sequências de combate mais complexas. O ar no set estava carregado de eletricidade e exaustão. Em uma fração de segundo, a coreografia falhou. Um dublê, talvez movido pela adrenalina ou pelo cansaço, errou a marcação, ou talvez Jason, cego pelo suor e pela dor, tenha se movido para o lugar errado. O resultado foi um impacto brutal e não simulado. Um golpe atingiu Jason em cheio no rosto, um choque de osso contra osso que ecoou pelo estúdio silencioso. Não houve corte de câmera que pudesse disfarçar. O sangue era real, a desorientação era real. O homem que deveria ser invencível acabara de ser derrubado, não por um vilão do roteiro, mas pela realidade implacável da física. O set congelou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, contrastando violentamente com o barulho frenético de Hollywood. Mas a imagem mais devastadora não foi o acidente em si, mas o que aconteceu depois. Jason não gritou, nem fez uma cena de diva. Ele se retirou para o seu trailer, trancou a porta e desabou. Imagine a cena: o homem escolhido para ser o rei do Kung Fu, sentado no chão frio de um trailer apertado, sozinho, segurando uma bolsa de gelo contra o rosto inchado, enquanto o mundo lá fora esperava que ele se levantasse e fosse um deus novamente. Naquela solidão claustrofóbica, as dúvidas que ele havia suprimido voltaram com a força de um maremoto. Ele olhou para suas mãos trêmulas e se perguntou se tudo aquilo era um erro colossal. A dor física era apenas um eco da dor psicológica. Ele se sentia uma fraude, um impostor sangrando em um figurino que parecia grande demais para ele. Aquele momento no chão do trailer foi o fundo do poço. Foi ali que a glória do cinema desapareceu e restou apenas um homem quebrado, questionando sua sanidade e sua capacidade de sobreviver ao resto das filmagens. A câmera nunca capturou esse momento, mas foi ali, na escuridão e no silêncio, que a verdadeira batalha pela alma do filme estava sendo travada. Jason estava à beira do abismo, prestes a desistir ou a ser consumido completamente. Algo fundamental mudou quando Jason saiu daquele trailer. A atuação técnica desapareceu, dando lugar a algo muito mais assustador e profundo: a possessão. As fronteiras entre o ator Jason Scott Lee e a entidade Bruce Lee começaram a se dissolver perigosamente. Ele relatou mais tarde que,
Ao se olhar no espelho durante as sessões de maquiagem, houve momentos de dissociação total em que ele não reconhecia mais o próprio reflexo. O rosto que o encarava de volta tinha a intensidade febril e os olhos assombrados do dragão. Não era mais sobre decorar falas ou acertar marcas no chão. Era como se ele estivesse sendo pilotado por uma força que exigia ser ouvida. O medo de Jason mudou de natureza. Ele não temia mais ser um mau ator. Ele temia ser consumido e apagado pela magnitude do espírito que havia convidado para entrar em seu corpo. A equipe notou a mudança. O ar ao redor dele ficou mais denso, carregado com uma eletricidade estática que arrepiava a espinha. E então, no auge dessa tensão sobrenatural, o impensável aconteceu. O pesadelo se materializou no mundo real. A notícia chegou ao set, como um raio que partiu o céu em dois. Brandon Lee estava morto. O mesmo jovem vibrante que havia jantado com Jason, aquele que dirigia seu carro esporte e falava sobre o futuro com tanta eloquência, havia partido devido a um acidente trágico e bizarro no set de O Corvo. O impacto dessa tragédia sobre a produção de Dragão foi cataclísmico. A ironia era cruel demais para ser processada. Enquanto Jason lutava para ressuscitar o pai na ficção, o filho morria na realidade, vítima da mesma indústria, perseguido pela mesma sombra de uma morte prematura. O set de filmagem mergulhou em um luto paralisante. Para Jason, o peso do papel, que já era insuportável, tornou-se algo bíblico. O filme deixou instantaneamente de ser uma obra de entretenimento de verão ou uma biografia de ação. Ele se transmutou em um testamento de sangue, um réquiem filmado em tempo real. Cada soco que Jason desferia agora carregava a raiva da perda. Cada grito de combate era um lamento por Brandon e por Bruce. Ele não estava mais apenas contando uma história. Ele estava carregando o caixão de uma dinastia. A responsabilidade de terminar o filme não era mais profissional, era sagrada. Jason estava encurralado entre os fantasmas de dois homens, atuando através de uma neblina de dor real e luto palpável. Foi nesse caldeirão de tragédia que a performance final foi forjada, não com técnica, mas com a desesperada necessidade de honrar os mortos, custe o que custasse a sua própria sanidade. 30 anos. Foi esse o tempo exato que o mundo precisou esperar para que Jason Scott Lee finalmente quebrasse o lacre de silêncio sobre o que realmente aconteceu dentro de sua mente naqueles dias febris de 1993. Durante décadas, ele carregou o peso desse papel com uma dignidade estoica, raramente falando sobre as cicatrizes invisíveis que a produção deixou. Mas, em uma confissão recente e devastadora para o Yahoo Entertainment, as comportas se abriram. Ele admitiu que aquela performance não foi construída apenas com técnica de atuação ou memorização de roteiro. Ela foi forjada através de um processo de transfusão de trauma. Eu estava de luto, revelou ele com a voz embargada pela memória. Mas por quem ele chorava? A resposta é tão complexa quanto dolorosa. Jason confessou. Eu estava chorando pelo menino que eu fui, o garoto mestiço que passou a vida inteira sentindo que nunca era o suficiente, que nunca pertencia totalmente a lugar nenhum. Aqui reside a genialidade acidental do filme. Jason pegou sua própria dor pessoal, a solidão de crescer entre culturas no Havaí, a rejeição fria de Hollywood, a insegurança masculina de sentir-se uma fraude, e usou isso como combustível para o motor de Bruce Lee. Ele percebeu que Bruce também era um homem dividido, preso entre o Oriente e o Ocidente, lutando para provar seu valor em um mundo que o via como um outro. A raiva incandescente que vemos na tela quando Bruce enfrenta o racismo ou a frustração de uma lesão não é atuação simulada.
é a fúria pessoal de Jason, crua, não filtrada e perigosamente real, encontrando finalmente uma válvula de escape legítima. O filme serviu como uma terapia de choque, um exorcismo público de seus próprios demônios. E então, o filme estreou. A tensão antes do lançamento era sufocante. A crítica estava com as facas afiadas, pronta para destroçar o impostor, que ousou vestir o agasalho amarelo. Os puristas das artes marciais esperavam um desastre, um insulto à memória do mestre. Mas o que aconteceu nas salas de cinema foi uma explosão de reconhecimento emocional que ninguém previu. Dragão. A história de Bruce Lee não foi apenas um sucesso de bilheteria que arrecadou mais de 63 milhões de dólares, um número astronômico para uma cinebiografia na época, foi um fenômeno cultural que calou os cínicos mais endurecidos. No entanto, a verdadeira vitória, aquela que Jason levaria para o túmulo como sua maior medalha, não veio dos números frios dos estúdios ou das manchetes elogiosas do New York Times. A verdadeira redenção veio das ruas, veio dos pais de família, dos lutadores, dos homens que cresceram idolatrando a força bruta e que entraram no cinema céticos, mas saíram com os olhos marejados. Entre milhares de cartas e críticas, um comentário recorrente de um espectador resumiu perfeitamente o milagre que Jason operou. Uma frase que ecoa até hoje como o veredito definitivo. Jason Scott Lee não imitou Bruce. Ele deu uma alma a Bruce. Por que essa frase específica é tão importante para nós? Porque, pela primeira vez, o público masculino, homens entre 35 e 55 anos que foram condicionados a ver Bruce Lee como uma máquina de matar invencível, viu algo diferente. Eles não viram um deus de pedra. Eles viram um homem que sangrava. Eles viram um marido que amava sua esposa desesperadamente, um pai aterrorizado pelo destino de seus filhos e um guerreiro que lutava contra demônios internos tão reais quanto os adversários no ringue. Jason teve a coragem suprema de mostrar a vulnerabilidade do dragão. Ele provou que a verdadeira força de Bruce Lee não residia em seus punhos rápidos ou em seus abdominais de aço, mas em seu coração humano, falho e resiliente. O público se apaixonou pela performance não porque Jason lutava exatamente como Bruce, algo fisicamente impossível, mas porque ele sentia como Bruce. Ele capturou a angústia, a paixão e o espírito de luta. Naquele momento de aceitação global, todas as dúvidas paralisantes, todo o vômito nos treinos de Jerry Poteet, todo o sangue derramado no chão frio do trailer e todo o luto silencioso por Brandon valeram a pena. Jason Scott Lee não apenas sobreviveu ao papel mais difícil de sua vida, ele o transcendeu, entregando ao mundo não o ídolo de plástico que eles queriam, mas o homem complexo e dolorosamente real que eles precisavam conhecer. Após o triunfo retumbante de Dragão, Hollywood fez o que sempre faz. Estendeu o tapete vermelho e preparou as algemas de ouro. Jason Scott Lee havia se tornado da noite para o dia a mercadoria mais quente da indústria. Ofertas para filmes de ação genéricos começaram a se empilhar em sua mesa. Roteiros que exigiam pouco mais do que chutes altos, expressões estoicas e a perpetuação do estereótipo do asiático místico que sabe Kung Fu. Eles queriam transformá-lo em uma franquia, em uma marca, em um Bruce Lee 2.0 para consumo em massa. O caminho para a riqueza inimaginável e o status de superestrela global estava pavimentado e iluminado diante dele. Mas então Jason fez o impensável. Em um movimento que chocou seus agentes e confundiu a imprensa, ele virou as costas para tudo. Ele olhou para a máquina de fama de Los Angeles e viu a vacuidade que ela escondia. Em vez de assinar contratos milionários para sequências explosivas, Jason Scott Lee empacotou suas coisas e desapareceu.
Ele não se mudou para uma mansão em Beverly Hills. Ele retornou às suas raízes ancestrais na Ilha Grande do Havaí. A imagem é de um contraste poético e brutal. As mesmas mãos que meses antes estavam sendo enfaixadas para recriar os socos mais letais da história do cinema, agora estavam mergulhadas na terra úmida, plantando tarô e colhendo batatas doces. O homem que havia dominado a arte do Jeet Kune Do trocou o dojo pelo campo, a glória dos holofotes pelo silêncio meditativo da agricultura de subsistência. Jason tornou-se um fazendeiro, vivendo em uma propriedade quase autossustentável, sem eletricidade da rede, dependendo da chuva e do sol. Para muitos, isso parecia loucura ou um suicídio profissional, mas para Jason era a única maneira de manter sua sanidade. Ele percebeu que a verdadeira disciplina não estava em lutar contra dublês, mas em viver em harmonia com os ciclos da natureza. O trabalho na fazenda era fisicamente exaustivo, talvez até mais do que o treinamento com Jerry Poteet, mas era um cansaço honesto, desprovido de ego. O legado mais fascinante dessa escolha se reflete na maneira como ele criou seus filhos. O homem que encarnou o maior lutador do mundo não transformou sua casa em um campo de treinamento militar. Ele não forçou seus filhos a socar madeira ou a buscar a perfeição marcial. Em vez disso, ele lhes ensinou o valor do silêncio, a importância de observar o crescimento de uma planta e a virtude da atenção plena. Jason entendeu algo que muitos fãs de Bruce Lee ignoram. A verdadeira essência da filosofia de Bruce não era sobre violência ou dominação, era sobre autoconhecimento e expressão honesta. Ao escolher uma vida de simplicidade e conexão real, Jason Scott Lee estava, ironicamente, praticando o Jeet Kune Do em sua forma mais pura e elevada. Ele interceptou a falsidade de Hollywood e contra-atacou com a autenticidade radical de sua própria vida. Sua retirada não foi uma derrota, foi a vitória final de um homem que se recusou a ser definido apenas pelo papel que interpretou. No fim das contas, Jason Scott Lee pode não ter sido o lutador mais letal da história do cinema, mas foi o único homem corajoso o suficiente para abraçar a dor, a solidão e a humanidade do dragão. Ele não nos entregou apenas uma imitação, ele nos deu a verdade por trás do mito inatingível. Agora, a pergunta fica para você, fã de verdade: o preço da imortalidade vale o sacrifício da própria paz? E olhando para trás após 30 anos, você acredita que existiria algum outro ator capaz de carregar esse fardo espiritual sem se despedaçar? Deixe sua opinião brutal nos comentários abaixo. Vamos debater o verdadeiro legado de Dragão.